Irmãos, se o pai da fé no passado foi Abraão, né? Foi Abraão chamado por Deus de amigo, né? Se o pai da fé no passado foi o pai Abraão, o filho de Deus em santidade nos últimos dias é este consumador de toda a boa fé do pai Abraão, porque vem da carne, do sangue, da linhagem de Abraão, por meio de Davi, do rei Davi, com o rei Salomão e a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia. Portanto, a verdadeira fé que cura, salva e liberta em nossos dias, diga-se, esta fé inabalável e incorruptível de Cristo, porque se Abraão foi o pai da fé, o filho da promessa é Cristo, o filho biológico de Davi em vida, em carne e osso nos dias de hoje, levantado ou ressuscitado pelo Pai Eterno, o Espírito Santo, antes desta primeira ressurreição espiritual, né, para o trigo agora em nossos dias, logo após o selamento, logo após o batismo. Então, depois do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, no segundo ai, então a Igreja de Cristo ressuscitará para a vida eterna. Portanto, se Abraão foi considerado amigo de Deus e pai da fé, Cristo, filho biológico de Davi, em primeiro lugar de Abraão, depois de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia, Cristo é o consumador de toda a boa fé em Deus e em sua palavra, na palavra do Pai, o Espírito Santo, outrora inspirado ou escrito por seus servos, os profetas de Deus, no passado, para Cristo, o vivo filho biológico de Davi em nossos dias. Portanto, a verdadeira fé inabalável e incorruptível de Cristo, né, de Cristo, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, ela virá para todos vós mediante a obediência absoluta e incondicional no que diz respeito à santificação e à purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para todos vós desta Igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, os dias de hoje, né? Portanto, se Abraão foi considerado o pai da fé, o filho da eterna promessa de Deus em santidade nos dias de hoje, não é Davi, não foi Isaac. O filho de Abraão, né, por meio de Salomão, né, por meio de Davi, do rei Davi, através de Salomão com a rainha de Sabá, não foi Isaac, mas sim o próprio Cristo, o filho biológico, né, da carne e do sangue de Abraão, depois de Davi, por meio de Salomão, com a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. Portanto, irmãos, quanto a esta questão linguística da nação pecaminosa de Israel, que diz falar ou escrever o idioma hebraico, é tudo uma farsa, é uma mentira, é um engano. E a palavra de Deus já revelada, né, ela não permite que filho da desgraça nenhum, né, venha distorcer ou continuar adulterando, trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, como fez a nação pecaminosa de Israel, e vem fazendo toda a humanidade, porque continua seguindo, imitando, copiando e pirateando as desgraças e as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, quando Deus deu carta de divórcio para todo sempre à nação pecaminosa de Israel,
Então ocorreu que toda a casa de Israel, né, toda a casa de Judá, toda a Jerusalém prostituta e divorciada de Deus, né, foi destituída para sempre da glória de Deus, porque Israel, o filho da perdição, o anticristo, o falso profeta, né, Israel trocou ou trocara toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Por esta razão, Israel, toda a casa de Judá, toda a casa de Israel, toda a nação pecaminosa de Israel, né, a histórica, a geográfica, né, ou ainda a territorial, toda a nação pecaminosa de Israel foi destruída e destituída para sempre. Então, em relação a esta questão linguística, né, porque depois que Israel deixou de ser trono ou sinagoga de Deus, Israel, porque não prevaleceu andar na verdade, um dia andou na verdade, mas não prevaleceu andar na verdade. E assim, né, Israel foi destituído para sempre da glória de Deus quando o Senhor deu carta de divórcio para todo sempre a nação pecaminosa de Israel, ainda nos dias do rei Josias, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3. Portanto, esse idioma do diabo e de Satanás, por meio da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não é mais aquele hebraico verdadeiro, antes do Senhor ter dado carta de divórcio para sempre à nação pecaminosa de Israel. Por quê? Porque antes mesmo, né, antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Israel esteve exilado na grande Babilônia do rei Nabucodonosor, Israel adulterou, Israel modificou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Tanto é que o calendário judaico, né, contaminado e distorcido, adulterado e corrompido, esse calendário, para que vocês tenham uma ideia, o sábado do calendário judaico contaminado e corrompido é o mesmo sábado, o 7º dia do calendário gregoriano, que não é, nunca foi nem será. Apenas alguma vez na vida coincide do sábado profético, do sábado espiritual, da imutável palavra de Deus, coincide com o sábado do calendário gregoriano ou judaico. E então, quem trocou os estatutos, né, dos mandamentos da palavra de Deus, ou ainda dos tempos do Senhor, foi Jerusalém, conforme disse o Senhor por meio do profeta Jeremias, capítulo 5. Né? Conforme escreveu o Senhor por meio do profeta Jeremias, capítulo 5. Portanto, irmãos, quem mudou ou adulterou, né? Quem mudou ou adulterou os estatutos do calendário profético ou dos tempos do Senhor não foi o Vaticano, não foi a Igreja Católica, mas foi a Igreja Judaica. Foi o povo apóstata ou apostatado de Jerusalém, né? Para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, quanto à questão linguística da nação pecaminosa de Israel, em nossos dias, desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Em primeiro lugar, Deus deu carta, Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel, né? Deus deu carta, Deus destituiu para sempre toda a nação pecaminosa de Israel. Em Isaías 33:19 diz: não verás mais, mas aquele povo atrevido, povo de fala obscura, né? Povo de fala ininteligível, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Isaías 33:19, ou seja, depois que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel,
O hebraico histórico, o hebraico geográfico ou territorial, nos dias, né, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, né, e quero crer até o profeta João Batista, o último profeta de Deus para a casa de Israel, né, porque João Batista não foi profeta de Deus para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o primeiro e último profeta dessa igreja, do seu próprio corpo, é o próprio Cristo, o filho biológico de Davi, em vida em nossos dias, porém ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai, o eterno Espírito Santo, nos dias de hoje. Portanto, foi dito ou escrito. Ou seja, este idioma, esta língua, não é o hebraico de origem espiritual ou profética, né, da palavra de Deus, conforme foi no passado, quero crer, até a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso, há mais de 2000 anos atrás. De lá para cá, depois que o Senhor revogou todo aquele antigo sacerdócio, né, para toda a casa de Israel, Deus revogou também, Deus tornou extinto, uma língua extinta, o idioma hebraico. Tanto é que essa língua falada agora, hoje é dia 29 de novembro, né, de 2020. Hoje estará acontecendo em 57 cidades do território brasileiro a eleição para prefeitos, né, para prefeitos dos municípios brasileiros. Somente nas capitais, 18 capitais, ocorrerá aí a eleição para seus prefeitos corruptos, idólatras ou hipócritas, né? Portanto, por esta razão ou motivo, porque o Senhor Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, ainda nos dias do rei Josias, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3, em Isaías 33, 19, confirma, dizendo que o Senhor, né, para este tempo ou época, a palavra de Deus diz, não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala ininteligível ou obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha, que não se pode entender. Então, esse idioma que estão falando aí hoje em dia é uma mentira, é um embuste, é uma farsa, é uma fraude da nação pecaminosa de Israel, pelo simples fato de que Deus deu carta de divórcio para todo sempre a nação pecaminosa de Israel, e assim Israel e todo o idioma hebraico foi destituído para sempre. Ou seja, assim como um lobo, né, está transvestido ou vestido em pele de cordeiro, Israel é esse grande impostor, né? Israel é o grande impostor, o maior transgressor da lei dos 10 mandamentos. Então, Israel continua roubando e usurpando terras dos irmãos palestinos. Israel continua levantando falso testemunho e ainda cobiçando tudo aquilo que é de Deus para mim ou para Cristo e os seus escolhidos em nossos dias, desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, em Isaías 28:11 diz, em Isaías 28:11 diz, depois de ler Isaías 33:19, né, que diz, não verá mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, ininteligível, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender, né? Isaías 28:11, né? Agora nós citamos anteriormente Isaías 33:19, agora Isaías 28:11. Assim, por lábios gaguejantes e por língua estrangeira, ou seja, pelo português, porque o Senhor já tinha dado carta de divórcio para sempre, né? Pelo português, uma língua estranha,
né, para esta nação pecaminosa de Israel, porque a primeira casa da glória de Deus foi Israel. E Israel não falou em português, uma língua estranha, para a casa de Israel. Mas agora, nos últimos dias, nós, da segunda ou da última eterna casa da glória de Deus, a nação, o povo e o território brasileiro, né? Deus haverá de falar não só para Israel, mas para o mundo inteiro em brasileiro, né? Em português brasileiro. Portanto, Isaías 28:11 diz assim: por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo apostatado da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, né? No versículo 16 diz: naquele tempo, ou seja, no versículo 16 de Isaías 19, 16, ou ainda 17, 18, 19 e 24, diz o seguinte, né? Diz da seguinte forma: naquele tempo, perceba que não foi no passado. Naquele tempo se referia aos dias de hoje. Naquele tempo os egípcios, né, serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor, né, dos exércitos que há de levantar-se contra eles. Ou seja, toda a terra está vivendo, né, como se fosse o Egito histórico, o Egito histórico ou o Egito geográfico e territorial no passado. A humanidade inteira está vivendo religiosamente ou espiritualmente, está vivendo este Egito idólatra, apostatado, caído, falso profeta e anticristo, né? Portanto, diz: naquele tempo os egípcios, né, sinônimo de pecado no que diz respeito à idolatria ou à transgressão à lei de Deus, naquele tempo os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor, dos exércitos que há de levantar-se contra eles. Agora vem Isaías 19, 17, 19 e 24, né? Portanto diz: e a terra de Judá, aqui tem uma revelação dos segredos, dos mistérios de Deus por meu intermédio. Isaías capítulo 19, versículo 17, 19 e 24. E a terra de Judá, o Brasil, devido aos números desta gematria profética ou espiritual de Deus por meu intermédio, tão somente fazendo uso da lei e da palavra de Deus. O Brasil, devido ao dia 22 do 01 do mês de Abib ou Abril, o primeiro mês, cabeça do ano de 1500, né? Será, se ainda não será esta nova eterna nação profética e judaica, de novos judeus de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, para que a salvação da igreja de Cristo ainda no deserto, né, venha se tornar real por meio destes novos judeus de Deus em nossos dias, os dias de hoje. Ou seja, a eterna nova nação judaica de Sião será a população e o povo, né, o território brasileiro, até porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, sem contar que nos últimos dias, os dias de hoje, conforme promessa fiel da imutável palavra de Deus por meio de Cristo, né? Nos dias de hoje, conforme Isaías 17, 18, né? O Senhor deveria vir falando através do seu Cristo ou Messias na antiga língua de Canaã, pelo simples fato de que para o idioma hebraico, né, que nem existe mais o Senhor deu eterna carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, diz a seguir: e a terra de Judá, porque Israel não é a terra ou a tribo de Judá,
pelo simples fato dos números, né, desta data do dia 14 de maio, Rubem, 14 de maio, Rubem, né? Rubem de 1948, Israel não é Judá, Israel não é Israel, né? Israel é a igreja caída, Israel é o filho da perdição, Israel é o trono de Satanás, Israel é a sinagoga do diabo. Portanto, diz, e a terra de Judá será um espanto para o Egito, a terra de Judá, ou seja, a terra de Judá em nossos dias, né? A terra de Judá profética ou espiritual em nossos dias, devido aos números desta gematria verdadeiramente profética ou espiritual de Deus por meu intermédio em relação à imutável palavra do Senhor, a verdadeira terra de Judá, dos novos judeus de Deus por meu intermédio em nossos dias, se ainda não é, será a nação, o povo e todo o território brasileiro nos dias de hoje. Portanto, diz a imutável palavra do Senhor. E a terra de Judá será um espanto, né? Será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Versículo 18 diz, naquele tempo haverá 5 cidades ou 5 nações, né? Na terra do Egito, ou seja, em toda a terra. Sinônimo de Egito é o pecado da idolatria, do roubo e da usurpação, é o pecado da corrupção generalizada. Então, naquele dia, ou seja, perceba que foi falado no passado para se cumprir em nós nos últimos dias, os dias de hoje. Hoje é dia 29 de novembro, hoje é dia 29 de novembro de 2020. Então diz a imutável palavra de Deus, naquele tempo haverá 5 cidades, né? 5 nações, as 5 virgens nações no meio da terra, a saber, é a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia e o próprio Brasil, porque o meio da terra está situado geograficamente, territorial, da imutável palavra de Deus, né? O meio da terra, o umbigo do mundo, está dentro do Brasil. E as 5 virgens nações, né? No meio da terra, já foi citado pelo Senhor em mim novamente manifesto, encarnado, incorporado, dizendo, as 5 nações, as 5 virgens nações, né? Serão a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia e o próprio Brasil. Portanto diz, né? Portanto está escrito, naquele tempo haverá 5 cidades, 5 nações na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Ou seja, Deus deu carta de divórcio para sempre, e aqui Deus lançou uma profecia que nos últimos dias, antes do milênio de Deus, por meio de Cristo e os seus escolhidos, Deus não haveria de falar mais por meio do seu Filho, já que todos estão mortos espiritualmente e cada um aguarda a sua ressurreição espiritual em tempo ou época diferente. A primeira ressurreição espiritual é para o trigo, e essa ressurreição espiritual, o arrebatamento, ocorre agora em nossos dias. Mas a segunda ressurreição espiritual, para o joio, a última ressurreição, o último arrebatamento de espírito, né, vai ocorrer somente depois do milênio. Ou seja, só depois do milênio, assim que terminar o milênio de Deus por meio de Cristo e os seus escolhidos, né? Assim que findar o milênio, então o diabo sairá da sua prisão e ocorrerá também a ressurreição espiritual para a condenação da vida eterna do joio, porque não quiseram aceitar, não quiseram receber ou ainda acreditar em toda esta lei e a imutável palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, nos dias de hoje. Portanto diz, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a antiga língua de Canaã.
Então isso aqui era a profecia de Deus para que se cumprisse, né, ou fosse determinado por Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Então, mesmo que Deus quisesse, ele não poderia quebrar a sua eterna aliança que ele haverá de fazer conosco em nossos dias. Portanto, a primogenitura e a vinha do Senhor é nossa. Por quê? Porque para Israel Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, a vitória já está garantida, porém a conquista não. A conquista não está garantida, a vitória já está garantida por toda a eternidade. Ninguém mais pode nos tomar a primogenitura ou a vinha do Senhor ainda em mãos de um povo apóstata, falso profeta e anticristo. O filho da perdição é a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então a vitória já foi garantida, a vitória já está garantida, mas não está garantido a conquista. Por quê? Porque a conquista não depende de Deus e nem de mim. A conquista para a tomada de posse do reino e da vinha do Senhor, para a tomada de posse da primogenitura, né? Da primogenitura, outrora da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a vitória está garantida. Nem os Estados Unidos, com o seu maior aparato militar, nem a China, nem a Índia, nem o Japão, nem os 7 países mais ricos e industrializados do mundo, eles não podem nem devem nos tomar a primogenitura e a vinha do Senhor, né? Todavia, a conquista ainda não está garantida. A conquista virá por meio de todos vós, da nação e da população manauara, amazonense e brasileira, quando aceitar, receber e confessar e fazer com que o presidente Jair Messias Bolsonaro venha assinar, venha sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, junto ao Senado e ao Congresso. Aí sim, nós seremos uma nova e eterna nação profética e judaica de Sião para todo sempre. Portanto, a vitória já está garantida. O que não está garantido é a conquista. Por quê? A vitória Deus já deu a todos vós por meu intermédio em nossos dias. A vitória está garantida, mas a conquista não. A conquista não depende de Deus e não depende de mim. A vitória sim, dependeu de Deus, dependeu de mim, né? Mas a conquista por parte de todos vós ainda não está garantida. Interessante é que vocês já vão entrar numa batalha ou numa guerra verdadeiramente santa, sagrada, né? Verdadeiramente santa ou sagrada, né? Uma verdadeira guerra santa ou sagrada. Vocês vão entrar nesta batalha, né? Vão participar deste exército da salvação com uma vitória garantida sempre. A vitória está garantida, mas a conquista ainda não está garantida. A conquista depende da obediência, né? No que diz respeito à santificação e à purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, através da lei de Sião, o evangelho eterno e o selo do Deus vivo para todos vós. Portanto, a vitória está garantida, mas a conquista não. Então, a vitória está garantida de que forma? Ninguém mais, nem mesmo a nação pecaminosa de Israel, que um dia foi ou for a primeira casa, né, da glória de Deus no passado, porque a segunda ou a última casa da eterna glória de Deus em nossos dias será a nação, o povo e o território, a população brasileira. Então, nem mesmo o mundo inteiro, se quisesse, não pode nos tomar essa vitória, né? Porém, a conquista não depende dos Estados Unidos, não depende da Alemanha, a conquista depende do povo brasileiro, né? Porque Deus foi quem escolheu essa data do dia 22 de Abib, ou de abril, de Judá, de 1500, né? Isso foi escolha de Deus, mas a escolha ou voto em secreto do diabo por meio deste filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, no que diz respeito à data do dia 14 de maio, Rubem, de 1948, né? Isso não foi escolha de Deus por meu intermédio.
e sim a escolha ou voto do diabo por meio deste filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta e o anticristo, através das Nações Unidas, né, da ONU, juntamente com os seus comparsas, cúmplices ou aliados do mal, né, que em 1948, mais precisamente, dia 14 de maio de 1948, né, significa que Israel, o território covarde, terrorista, esse território, este Estado supostamente judeu ou judaico, não é pelos números da gematria, né? Pelos números da gematria bíblica ou profética da imutável palavra de Deus, Israel não é um Estado judaico, não é um Estado judeu, né? Quem é o Estado judeu? Quem é uma nova nação? Quem será uma nova nação profética e judaica de Deus por meu intermédio em nossos dias? Deve ser o território, o povo e a nação, a população brasileira de uma forma em geral. Ou seja, devido à data do dia 14 de maio, Rubem, porque Rubem foi o primogênito, mas ele perdeu a primogenitura. Desta mesma forma, sorte ou gênero, Israel também perdeu a primogenitura, né? E aí você vai ver lá em livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, a palavra de Deus já está revelada e ela não permite que nenhum filho da desgraça ou filho da puta de todos vós, filho do diabo e de Satanás misturado com a pombagira da desgraça que eu carregue, continue distorcendo ou adulterando a imutável palavra de Deus, né? Então lá no livro de Apocalipse está determinado que Judá, a tribo de Judá, a terra de Judá é a primeira, né? É o primeiro. E nós que éramos os últimos, porque na realidade o Brasil está citado na palavra de Deus, só que não está citado com o nome de velha criatura. O Brasil está citado como Monte de Sião, está citado como terra de Emanuel, como terra de Judá, como tribo de Judá, ou ainda terra de Naftali, ou ainda terra de Zebulon, que quer dizer caminho do mar, ou seja, a semente de Davi, ou a semente de Abraão, por meio de Davi, através de Salomão, com a rainha de Sabá, com a rainha da Etiópia, veio por este mar, veio através do mar, Zebulon, caminho do mar. Portanto, irmãos, o Senhor deveria, né, sem contar que nos últimos dias, os dias de hoje, né, conforme promessa fiel da imutável palavra de Deus por meio de Cristo, nos dias de hoje, conforme Isaías 19, capítulo 19, versículo 17 e 18, o Senhor deveria vir falando através do seu Cristo ou Messias na antiga língua de Canaã, né? Na antiga língua de Canaã, pelo simples fato de que para o idioma hebraico, né, que nem existe mais, o Senhor Deus deu eterna carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, diz a seguir: e a terra de Judá, né, fiquem todos vós sabendo que Israel em nossos dias, todo mundo está considerando Israel como terra de Judá, mas não é mais. Por quê? Pelo simples fato de que Deus deu carta de divórcio para sempre, né? E em nossos dias o Senhor deveria vir falando na antiga língua de Canaã, né? Então, se essa língua de Canaã é o português, então não posso fazer nada. Mas Deus é fiel em cumprir a sua promessa sobre todos nós da nação e da população manauara, amazonense e brasileira nos últimos dias, né? Portanto diz: e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor do Exército, que determinou contra eles. Naquele tempo diz a imutável palavra de Deus, naquele tempo, ou seja, para hoje, né, haverá 5 cidades na terra do Egito, no meio da terra, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará cidade de destruição, né? Naquele tempo, versículo 19, naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra,
no meio da terra, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira, né? Junto da sua fronteira. Portanto, irmãos, se na lei de Sião está o selo do Deus vivo, né? Na lei de Sião, para a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, você não vai encontrar a cura em definitivo, né? Na lei da proteção, na lei de proteção, né? Para cães e gatos assinados ou reconhecido ou ainda sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro agora há poucos dias atrás. Mas é na lei de Sião, é na lei de Cristo Jesus Sião, é que está toda a cura divina do Senhor por meu intermédio, desde que todos vós venham praticar, né? Venham praticar a santificação e a purificação do pecado, conforme determinou Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, né? Por 2 ou 3 motivos. Em primeiro lugar, Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Depois Deus diz ainda que Deus deveria falar a este povo por meio de uma língua estranha, que não aquele idioma que foi revogado ou feito extinto para sempre, porque Israel foi revogado e destituído para sempre. Então, te dou aí pelo menos 3 motivos, 3, 4 ou 5 motivos pelo qual o Senhor, né, veio sobre mim falando na antiga língua de Canaã, né? A antiga língua de Canaã, se o meio da terra está dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, Monte de Sião, e Deus disse que ia extinguir, ou como ele extinguiu ou destruiu para sempre o antigo idioma hebraico, porque toda a casa de Israel, toda a nação pecaminosa de Israel foi revogada para sempre, foi feito extinto para sempre. Então essa língua de Canaã não é o hebraico. E esse hebraico contaminado e corrompido, esse hebraico da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é uma farsa, é uma fraude, como foi este holocausto judeu, o holocausto judeu, né? Aí antes do dia 14 de maio de 1948. Ou seja, toda mentira e todo engano procedeu dos profetas de Jerusalém, de onde se derramou toda a desgraça e a abominação do ensino e do aprendizado errado. Então Israel continua contaminando, né? E corrompendo. Israel continua roubando, idolatrando, usurpando, levantando falso testemunho, não só contra a palavra, mas a lei do Senhor, né? Por quê? Porque para Israel, a nação pecaminosa de Israel, foi dado carta de divórcio para sempre. Deus disse que ia destituir e destruiu até mesmo o idioma hebraico. Mas Israel vem mentindo. Israel continua distorcendo, trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. E o que é pior, a população mundial inteira, a igreja de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com a sinagoga de Satanás da nação pecaminosa de Israel, continua distorcendo e adulterando, né, os estatutos, os juízos, seja da imutável palavra de Deus, seja da lei, dos tempos e do calendário profético de Deus. Israel continua ou permanece praticando, né, piores desgraças e abominações, como fez e ainda faz sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Israel continua ensinando errado que o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está situado dentro de Jerusalém, né? Mas nunca esteve. O meio da terra geográfico, né, territorial, o meio da terra, conforme determina a imutável palavra de Deus para este tempo ou época, senão a nova cidade de Jerusalém, né, não deveria ser construída literalmente do Espírito de Deus, né, do reino dos céus, a cidade
física da nova e eterna capital, né, da nova cidade de Jerusalém, não deveria ser edificada literalmente no meio da terra. Portanto, não só como o último Adão, não só como o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, né, o Senhor me enviou como arquiteto. O Senhor me enviou como advogado de Deus para todos vós, no que diz respeito à tomada de posse da primogenitura e da vinha do Senhor, ainda em mãos de um povo apostatado, falso profeta e anticristo. O filho da perdição é a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, irmãos, eis aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Por esta razão, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira deve atentar para o que diz o Espírito de Deus sobre mim a todos vós. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.